Vamos lá, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comércio. O comércio não é uma matéria nova para vocês, porém a gente vai dar uma reforçada nesse conteúdo. Nas últimas aulas a gente viu agricultura, pecuária, extrativismo, indústria e hoje a gente está vendo comércio. Todo esse conteúdo já é matéria para a prova, tá? Então, tudo que a gente viu até agora, vocês relataram que não tem dúvidas. Então, a gente está passando hoje para essa parte aí de comércio, que é uma parte menorzinha, mas que é preciso ter bastante atenção, porque alguns itens se confundem. Então, vamos lá. A gente começa no texto aí falando que o comércio é a atividade econômica de compra, venda ou troca de produtos. Como assim? Compra é quando você vai ao mercado, né, e compra, por exemplo, os itens básicos para alimentação. Arroz, feijão, farinha. E venda é quando você tem um produto e você coloca esse produto para venda. E o que é a troca? Então, a troca é diferente da compra e da venda. A começar pelo simples motivo que a troca não tem moeda envolvida, não tem dinheiro envolvido. Qual é a diferença de moeda e dinheiro? Nenhuma. Quando a gente fala da moeda de um país, você está dizendo da moeda daquele lugar, ou seja, de que tipo de dinheiro é utilizado lá. Mas por que quando a gente tem no Brasil a gente tem a moeda, a gente chama de moedinha, aquela redondinha? Ok, o nome daquilo é moeda, mas quando a gente se refere a compra, venda e troca e usa a palavra moeda, você está relacionando a dinheiro, ok? Aí a gente tem aí a explicação de mercadoria, que é um produto utilizado na compra, venda ou troca. Então, tudo que você usa para comprar, para vender ou para trocar, você chama de mercadoria. Tá, e como então que eu faço a troca dessa mercadoria, por exemplo? Há alguns anos atrás, bota anos nisso, né? Lá para o século XVIII, XVII, XV... ainda não havia existência, né, de uma moeda como a gente conhece hoje, o dólar, o euro, o real. E a maioria dos produtos o comércio era feito a partir da troca de produtos. Por exemplo, eu tenho trigo e alguém tem batata. A gente vai fazer a troca desses produtos. Eu vou te proporcionar a quantidade de trigo que você precisa e você vai me proporcionar a quantidade de batata que eu preciso. E isso era feito com todos os produtos. Então, muitas vezes, quando a gente pensa naquele comércio, né, vamos pensar numa feira. Nas feiras daquele período medieval, por exemplo, muitas vezes, antes do surgimento das moedas de ouro, existia a troca de produtos. Então, você iria trocar com outro comerciante aquilo que você necessitava no momento. E você proporcionaria a ele o produto que você tem. Então, a troca é feita dessa maneira. Hoje em dia existe a troca? Sim, existe. Quando você vai, por exemplo, lá no Facebook, que você vai nos grupos de desapego, tem gente que faz compra, tem gente que faz venda e tem gente que faz troca. Você vai trocar o seu produto pelo produto do outro. Então, vai haver ali, tem um envolvimento de dinheiro? Não. É a troca do seu trabalho pelo trabalho do outro. Eu faço doces personalizados e o outro faz artesanato com toalhinha, por exemplo. Eu quero toalhinha e ela quer doces personalizados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a troca com ela. Então, isso é a troca. Houve envolvimento de dinheiro? Não, em nenhum momento. Então, a troca é isso. Enquanto na compra e na venda tem dinheiro envolvido, na troca não tem. Comerciário é a pessoa que trabalha no comércio. Então, a pessoa que trabalha, por exemplo, lá no Guanabara, ele é um comerciário. Já comerciante é o dono do Guanabara, é o dono do comércio. Assim como eu vou ali no Rodo, aí tem a Objetiva. Todo mundo que trabalha ali na Objetiva é comerciário. Todas aquelas pessoas que estão ali trabalhando. Já o dono da Objetiva é o comerciante. Então, o comerciante é o dono da loja. E comerciário é a pessoa que trabalha na loja, tá? Quando a gente pensa em comércio, existem vários tipos de comércio, tá? Existe o comércio atacadista e existe o comércio varejista. Isso para qualquer ramo. Por exemplo, quando eu vou lá para o Rio, que eu pego a Dutra, que é uma estrada, né, que vai até São Paulo,
Você, quando chega na altura de Caxias, existe um comércio atacadista de roupa. As pessoas que são lojistas, né, os donos das lojas, os comerciantes, eles vão até esse lugar e lá eles compram roupa a preço de atacado, bem mais barato. Só que só vai sair mais barato por quê? Porque eles compram em quantidade. Toda vez que você pensar em atacadista, é você pensar em quantidade. Você não vai comprar uma garrafa de álcool, você vai comprar 10 ou mais garrafas de álcool, por exemplo. Ah, eu vou comprar roupa. Por que o preço atacadista é mais barato do que o preço varejista? Porque quando você compra numa determinada quantidade, o preço cai. Então, o comércio atacadista é aquele comércio que você sempre compra em bastante quantidade para que o preço saia com desconto. Vamos dar um exemplo de loja aqui no Rodo. A gente tem aqui no Rodo uma loja chamada RD. Quando você chega ali na loja, existem dois preços. O preço atacadista e o preço varejista. Se eu for ali para comprar um short, ele vai sair por R$90. Se eu for ali para comprar 5 shorts ou mais, ele vai sair por R$30 cada um. Mas por quê? Por que essa diferença? Porque normalmente as pessoas que compram no atacado, elas compram para revender. Vou dar outro exemplo de atacadista dentro do nosso município. Não, o Amigão ele é varejista, eu vou chegar lá. Existe atacadista, o mercado, que é o atacadão e o açaí. Que as pessoas falam errado, tá? Não é açaí. O acento agudo dele tá no i. O acento agudo é onde é mais forte a pronúncia. Se o acento agudo tá no i, é açaí. Não é açaí. Para ser açaí, o acento agudo teria que estar no a, tá? Do sa. Então, ali no Alcântara, tem um no Alcântara e tem um quase na subida da Ponte Rio-Niterói também. Só que o da Ponte Rio-Niterói já faz parte de Niterói, né? Mas ali em Alcântara, do lado do Valão, tem o açaí. E lá, quem vai pro Guanabara, né? Você vai pro Guanabara. E chegou no Guanabara, eu vou continuar andando no sentido Alcântara. Tem outro lá, é o Atacadão. Esses dois mercados são comércios atacadistas. Por quê? Eles vêm, a função deles é vender no atacado. Ah, mas será que se eu chegar lá e quiser comprar um produto eu não posso? Pode, porém vai sair no preço normal. Agora, se você for comprar a caixa fechada de cada coisa, ela vai sair num preço bem mais barato. Qual é a função do atacadista? Vender em quantidade. Então, quando eu penso em comércio atacadista, eu lembro logo dos dois mercados, que é o açaí e o atacadão. São dois mercados que você compra em quantidade. Normalmente, quem compra lá são comerciantes, que são os donos de algum estabelecimento comercial que veem que é bem mais em conta para eles comprar lá, porque atacadista não é quantidade e eles precisam de quantidade para poder fornecer seus produtos. Então, eles compram lá. E o que é o varejista? Varejista foi o exemplo que a Eduarda deu agora. É aquele que vende produtos em pequena quantidade. Por quê? Você pode chegar ali no Amigão, por exemplo, e que eu quero comprar uma bolinha de sabão. Mas eu também tenho a opção de comprar a caixa de bolinha de sabão. Só que o preço não vai mudar. Por quê? O preço para um ou para vários vai continuar do mesmo jeito, porque ali é denominado como um comércio varejista. Quer ver um outro exemplo? O Guanabara, o Extra, o Carrefour. São mercados que são varejistas. Não importa que você vai comprar 1 ou 10, o preço vai ser o mesmo. Então, por quê? Mas, poxa, se eu vou comprar 10 desse produto, eu não tenho desconto? Não, porque quando a gente denomina o tipo do mercado, lá na denominação dele está como comércio varejista. Ou seja, ele vai vender em pequenas quantidades. Tanto que quando tem alguma promoção, eu não sei se vocês já viram isso, principalmente no Guanabara e no Carrefour, quando tem alguma promoção, eles fazem assim, ó, limitado até 5 produtos por cliente, limitada a quantidade de 10 produtos por cliente. Por quê? Porque ele não é um comércio atacadista. Então é muito fácil ele fazer uma promoção de leite condensado a R$3 e uma pessoa chegar lá e comprar o estoque inteiro. E fica injusto para quem quer ir lá comprar em menor quantidade. Por quê? Porque ali não é um comércio feito
para vender em grande quantidade. Então, ele tem essa liberdade de limitar a quantidade por cliente, tá? Por exemplo, igual o papel higiênico. Por exemplo, você leva 16 paga 15. Um atacadista seria isso. Você sempre vai ter um desconto no final. Você leva uma caixa fechada, por exemplo, se você for lá no Atacadão, for comprar uma caixa de leite condensado, sai a R$5. Se você for comprar a caixa fechada, ela vem lacradinha. Vai sair no preço final, se você for dividir pela quantidade de leite condensado que vem ali, sai a R$3,99 cada um. Então teve o desconto. Unidade era 5. Se você comprar a caixa fechada, mas a caixa fechada vai estar um valor muito grande. Sim, porque como eu disse, atacadista só vale a pena para quem compra no atacado, para quem compra em quantidade. Se você for no Atacadão, por exemplo, você vai ver um monte de gente com carrinho com quantidade normal, porque lá é um mercado um pouco mais barato. Mas você vai ver a maior parte das pessoas com caixas fechadas de tudo. É caixa fechada de frango, é caixa fechada de leite, é farinha de trigo, que o pacote é do tamanho dessa mesa quase. Por quê? Porque eles vão comprar, por exemplo, o dono de uma padaria não vai comprar um monte de pacotinho de 1 quilo de farinha de trigo. Para ele sai mais barato comprar um pacote quase do tamanho dessa mesa. Assim como, para uma pessoa que trabalha é dono de de um restaurante, não vale a pena ele ir ali no mercado e comprar o quilo do alho a R$17. Mas vale a pena ele comprar uma caixa de alho fechada, que às vezes sai bem menos do que R$10 o quilo. Entendeu? Então, o atacadista é mais ou menos essa ideia que você falou. Você tem mais produtos por um preço menor. Ok até aí? Então, na verdade, aquilo ali é meio que uma enganaçãozinha desse negócio do leve 3, pague 2. Mas é como se fosse isso. Você tem um desconto de um produto porque você está levando vários ao mesmo tempo. O todinho, né? Às vezes já é uma promoção do todinho assim, leve 3 e pague 2. É como se você tivesse pago o valor, vamos supor, R$6 aquele todinho com 3. R$6 no valor normal. Mas aí, se você for comprar na promoção, leve 3 e pague 2, ele vai estar por R$5. Você teve desconto de R$1 em um produto. O atacadista é isso. Você ganha descontos porque você está comprando em maior quantidade. Mas quando a gente pensa nos comércios varejistas fazendo essas promoções, a gente diz que é meio que um jogo de marketing para chamar atenção. Porque realmente onde vai haver desconto por compra em quantidade é sempre no atacadista, tá? Agora vamos lá. Ainda dentro de tipos de comércio, a gente tem o comércio interno e o comércio externo. Gente, isso de cara já está dizendo o que é. Interno é sempre dentro, externo é sempre fora. Interno é quando você faz um comércio dentro do mesmo país. Aí eu dei o exemplo da castanha do Pará. O norte tem uma grande produção de castanha do Pará e vai vender para as regiões aqui do sudeste, né? Se eu for, por exemplo, ali na Casa Pedro, eu encontro castanha do Pará dos vários valores diferentes, né? Porque varia do tipo de castanha do Pará. Mas, para estar a castanha do Pará sendo vendida aqui, ela teve o quê? Passou por um comércio interno. Ela saiu da região norte e veio aqui para a região sudeste. Essa coisa de compra e venda dentro de um mesmo país eu chamo de comércio interno. Já comércio externo é quando você vende e compra para fora do país. Aí ele é dividido em duas partes: importação e exportação. Importação é quando você compra, né, produtos lá de fora. Exportação é quando você vende produtos lá para fora. Aí eu dei um exemplo aí no texto. Exportação, quando um país vende produtos para outros países. Aí eu dei um exemplo de que o país, aqui no Brasil, exporta lá para outros países lá de fora. Café, soja, açúcar, frutas em geral, cacau, calçados, metais, automóveis, máquinas, ferramentas e etc. Vou dar um exemplo sobre exportação. Quando você vai para o Rio de Janeiro, que você passa na Ponte Rio-Niterói, você passa ali sobre o porto.
Ali no porto, quando você olha, se você estiver indo para o rio, é do seu lado esquerdo. Se você estiver vindo do rio, é do seu lado direito. Você consegue ver uma enorme quantidade de carros estacionados. Não, eles ainda não estão dentro do container, porque eles não vão dentro do container, eles vão dentro do próprio navio. Você consegue olhar, se você olhar assim, ó, você está na ponte, se você olhar para baixo, você vai ver um monte de carro estacionado. Esses carros estacionados, eles estão indo para exportação para outros países. Então, quando ele está fazendo essa venda desses carros que são daqui para outros países, está acontecendo um comércio externo. Ele está exportando, ele está mandando um produto daqui para lá. Quer ver um outro exemplo? É quando você... Rafael, está prestando atenção ou está brincando com a borracha? Quer ver um outro exemplo? É quando você tem lá nos Estados Unidos um pessoal que tem uns restaurantes brasileiros. Só tem comida brasileira. Só que muitas comidas brasileiras não tem, né? Muitos ingredientes não tem nos Estados Unidos. Quer ver um exemplo? Para que eles façam a feijoada, por exemplo, eles precisam fazer a exportação, né? No caso, a gente aqui precisa exportar para esses comerciantes lá o feijão. Porque nos Estados Unidos não tem a utilização do feijão preto que nem a gente utiliza aqui. Normalmente eles comem um feijão diferente, que é um feijão enlatado, que não dá para você fazer uma feijoada brasileira. Então, o que o pessoal de lá faz? Compra o feijão daqui. Aí, o agricultor daqui vai exportar o feijão para lá. Agora vamos para importação, para a gente entender a diferença. Você quer um iPhone e vai comprar pelo site. O iPhone que você quer é mais barato no site do que na loja. O que você vai fazer? Importar. Importar. O produto vai vir de lá para cá. Ele vai sair do outro país e vai vir para cá. Quer ver outro exemplo? Existem inúmeros sites de compra. O Shopee é um, por exemplo. Você compra produtos de diversos locais, da China, você compra produto dos Estados Unidos, você compra produto da Alemanha e os produtos chegam para você na sua casa. O que você fez? Você importou os produtos. É claro que existem produtos que eles ficam presos na alfândega. Por quê? Porque passa pela regulação e chega ali, você tem que pagar uma taxa por aquele produto. Dependendo do valor que você pagou no produto e o valor da taxa não compensa, você às vezes deixa para lá. Se o valor do produto aqui é muito mais alto do que o valor da taxa que você tem para pagar, aí vale a pena você ir até a alfândega, pagar essa taxa e retirar o produto. Quando é um produto simples, ele passa naturalmente pela alfândega e chega para você. Então, importar é você comprar produto dos Estados Unidos, por exemplo, ou da China. Exportar é você vender os produtos que são brasileiros para outros locais. Ficou entendido até aí? Entendi. Tem certeza? Sim. Então tá bom.